Quatro de cima, tudo bom com você? Hoje eu tô com três sumidades, autoridades da arte, da liturgia, três irmãos de comunidade, e a gente vem falar com tranquilidade, com humildade, sem pretensões, sobre música, sobre carisma, sobre a nossa vivência da liturgia e da arte na comunidade Shalom, dentro daquilo que a gente conseguir no tempo, que também é limitado. Estou indo direto ao assunto, mas estou com João Carlos, Nicodemos Costa e o padre Evandro Menezes. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Tudo graças bem, a Deus. graças a Deus. Tudo bem. Bem-vindo, padre, porque os outros dois irmãos já vêm aqui, nossos amigos, né? Vieram aqui antes. Já são de É casa. só a primeira vez, padre. Obrigado pela sua presença, a presença de vocês. Estou muito feliz da gente poder conversar um pouco sobre isso. Não na intenção de absolutamente se defender ou atacar quem pensa diferente de nós, mas trazer luz, né? Trazer luz é sempre bom para nós que somos da comunidade Shalom e para quem estiver assistindo que também tem interesse em saber do assunto. Vamos tentar conduzir de uma maneira simples, né? Sem complicar muito. Como você tinha sugerido, padre, vamos falar um pouco sobre nós, né? Iniciar um assunto falando um pouco do que é, de onde vem, e do processo que a gente vive para compor música litúrgica, porque desde o nosso fundador existe um cuidado grande com a liturgia, com os ministros de liturgia e os ministros de louvor, que somos nós, os músicos, que fazemos parte do contexto litúrgico na celebração da Eucaristia, né? Quem quer começar? Deixa eu falar alguma coisa. Eu quero falar menos dessa vez, viu? Eu quero assistir e perguntar ocasionalmente, mas eu gostaria que vocês todos pudessem Eu vou começar falar. antes de vocês entrarem na parte específica da música. Como você falou do zelo do nosso fundador, acho que é importante dar alguns dados, assim, né? Que a gente tem até repetido em algumas pregações nos últimos tempos, né? Uhum. Porque esse amor à liturgia do nosso fundador, ela nasce da experiência pessoal que ele faz, né? Ainda adolescente, né? Quando ele conta o testemunho dele, quem já foi para o acampamento de jovens que escutam Moisés falando do testemunho da experiência no batismo do Espírito Santo com Jesus, o primeiro movimento que acontece, né? Ele conta que o pai chamava ele para ir para a missa aos domingos de manhã cedo, Sim. e ele não queria, e o pai mandava ele a pulso para a missa, né? E depois que ele faz a experiência com Jesus, ele se sente... A primeira coisa que ele se sente atraído é a missa, né? A vivência eucarística, a vivência litúrgica como um todo, né? E daí vai nascendo um profundo amor à liturgia. E ele diz que antes, aquilo que para ele parecia uma repetição, que ele não gostava, que era pesado para ele se sente profundamente atraído. E na medida que ele vai experimentando, ele vai também querendo que outras pessoas experimentem, né? Isso aqui tá assim, muito entranhado. E o carisma, né? A comunidade vai bebendo, já nascendo dessa experiência aqui na liturgia dele, de forma pessoal. Ele vive primeiramente e vai transbordando, né? E por isso que nós vemos também todo o zelo, que quem trabalha perto, seja com a música, né? O ministério de música, ou também ali na liturgia, todo mundo sente um pouco, assim, né? Do nível de exigência, tantas vezes. Porque existe realmente zelo, esse né? zelo que nasce, né? Não é uma exigência negativa, dura, mas é amor. Então, transborda em cuidado, né? Transborda em zelo. Tua casa você vê que tem consome, né? Exatamente. Um detalhe que eu sempre observo do Moisés, quando ele está comentando a missa, é que ele aprecia mesmo a cada momento, né? Eu vejo que no Salmo, ele sempre levanta a mão na hora do refrão, canta e fecha os olhos. Não sei se já repararam isso. Sim. Mas sim. é via de regra. É uma coisa que, de repente, nem ele repara mais. Mas normalmente a pessoa canta o refrão, mas ela está um pouco ali fora, né? Ele está completamente dentro, compenetrado e rezando mesmo, meditando sobre as estrofes e o refrão do Salmo, que às vezes nos parece ser menos importante que outras partes, mas eu acho que é importantíssimo, assim como tudo na missa, né? Tem algo
tem algo que me chama bastante atenção, né? O padre fazendo essa introdução a partir da experiência do Moisés, né? Até também a forma dele comentar a missa e tudo mais, né? Ele sempre nos ensina e trouxe pra gente essa necessidade de que tudo na liturgia, o comentário, tudo leve ao máximo favorecimento que o povo participe bem, né? Que as pessoas mergulhem no mistério. Eu acho que realmente essas pequenas oportunidades que a gente tem de vê-lo, né? Seja cantando ali um salmo, mergulhado no momento, nos dá a perceber o quão esse desejo dele é legítimo, né? Assim, que o comentário seja mistagógico, que conduza o povo a mergulhar nas leituras, que a música seja algo que favoreça ao mergulho no mistério celebrado. Então, acho que tudo isso a gente vai colhendo, né? E a gente vai como que ali aprendizes, né? Ali na sombra do nosso fundador. Essa Mas realmente mistagogia dele é muito importante, né? Porque realmente nos faz mergulhar no mistério. E a assembleia toda é mergulhada no mistério. E é particular, é única a maneira dele de comentar. Eu já falei em outros momentos, mas eu achei muito importante uma vez que ele foi falar um pouco de improviso para nós artistas. Uma vez a gente estava na diaconia, já deve fazer quase 10 anos isso. E ele falou um pouco de São Francisco, e ele falou uma palavra que eu nunca mais esqueci: êxtase, né? Às vezes as pessoas usam essa palavra de uma maneira não apropriada, mas você vai ver os santos como Santa Teresa, êxtase é uma coisa que é uma conexão tão profunda com Deus, com aquilo que está no alto, com aquele que está no alto, né? Que ela tinha até, saía do chão até, né? Então, como é que era o nome? Arrebatamento? Arrebatamento. É isso mesmo? Arrebatamento. Então, a função da música é favorecer o êxtase. Ele falou isso, eu falei, que coisa impressionante, né? Porque existe esse mistério dentro da liturgia, que é fazer uma música que favoreça isso e favoreça com que a pessoa se conecte com o que está acontecendo no centro ali, que é no altar, e ao mesmo tempo cuidar de não tirar a atenção da pessoa e chamar a atenção para si, né? Então é tudo Sim. E é por isso que muitas vezes a gente vê quem convive, quem serve na música da comunidade, vê que o cuidado do Moisés tem a ver com isso, né? Até o volume com que se toca, os instrumentos e os timbres e a forma de tocar e de cantar sem muitos exageros, porque é como um campo minado, eu vou dizer, porque você tem que saber onde pisar e você tem que meio que decorar, aqui pisa, aqui não, porque para que esse mistério aconteça da música que eleva e da música que não rouba a atenção ao mesmo tempo, né? Liturgia não é show, ele já Liturgia repetiu não é isso. show, a gente já escutou isso muito do Moisés. Mas eu tava me lembrando de uma coisa, né? Tô falando aí, esse favorecimento que a música tem, essa missão que a música tem de favorecer ao êxtase, né? Até me lembrei melhor da palavra, arroubos, né? Isso aí que eu nos tava... livros de Santa Teresa, né? Que Santa Teresa tinha os momentos de arroubos, né? Mas é tão interessante ver essa questão, essa missão que a música tem de favorecer ao êxtase, né? Favorecer esse encontro profundo. E eu me lembro de uma coisa, que a música ela é uma linguagem, né? A música é uma forma de expressão. E sendo ela uma linguagem que deve favorecer as pessoas a fazer esse mergulho profundo no mistério, a sua linguagem também tem que ser acessível ao povo, né? Porque já pensou, né? Tipo assim, né? O Pedro fala inglês, eu falo alemão, né? O padre fala italiano, Nicó fala francês. Já pensou se cada um de nós estivesse aqui magnifique com essas línguas, né? Assim, diferentes, né? Uma na outra, e a gente não se entendesse, a gente não estaria nos conduzindo a um lugar específico, né, que a gente quisesse nesse ponto dessa conversa. E o quanto que, fazendo essa analogia da música como uma linguagem, não língua especificamente falando, né, mas a música como uma linguagem, favorecer com que o povo tenha acesso a essa linguagem, compreenda, para que o seu coração seja aberto e ele possa dar espaço para o mergulho, para a penetração profunda da presença de Deus, né? É uma missão grande e realmente há que se olhar para isso com muito zelo, né? Aí acho que a gente volta lá para a questão do zelo, né? A gente tem que voltar a olhar para isso com muito zelo, não é mesmo? Então, e aí vem as questões de
Tentativa e acerto, tentativa e erro, né? Porque condiz com cada tipo de núcleo, de cidade, de cultura, de povo, de país. A música se adapta aqui e a gente vai ali em Salvador. As pessoas se comportam diferente na missa, porque tem uma influência africana bem maior, porque é o polo da África no Brasil. Então, as pessoas cantam o santo e a aclamação evangélica já se balançando e tem tudo a ver com a cultura local, e a gente faz isso aqui, o pessoal estranha, então, se fizesse, né? Então, o tipo de música, o tipo de instrumentação, e a coisa vem caminhando. A renovação carismática que nasce nos Estados Unidos, se não me engano, nos anos 60, demorou ainda um pouco para chegar no Brasil de uma maneira mais firme, mas já se falava, anos 70 e tal. A Emir, quando esteve aqui, falou um pouco disso. E ela traz novidade, e ela traz abertura, e a fim de que as pessoas se atraiam, ou sejam atraídas, se aproximem da igreja, porque já estava havendo um afastamento. E a renovação carismática é filha do Concílio Vaticano II, é ou não é? Com certeza. Tá certo isso. Então fala um pouco. Quero falar menos, já falei. Vai, Nicodemus. Você quer tem mais dados históricos. De onde vem essa música? Quais são as características? O que é basicamente, o padre pode dizer também um pouco mais, qual é a função principal do Concílio Vaticano II em relação à arte? O que é que diz? Quais são as portas que se abrem para nós? Estou sendo muito genérico ou não? Não. Sim. Vai, Pablo. Acho que a gente pode pegar o fio condutor do concílio, que é sempre a participação ativa dos fiéis, né? Os documentos, que tudo é para levar as pessoas a participarem. Nós estamos num momento ali de profunda transformação, né? Do povo que participava da missa, muitas vezes sem entender nada, distraído, numa língua que eles não entendiam, né? E todo esse processo de adaptação, né? Eu lembro que depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender que a minha avó dizia que rezava o texto durante a missa, né? Porque é que ela rezava o texto durante a missa, né? Eu vi gente fazendo isso aqui no Shalom até. Porque não entendia nada. Não entender latim, então vou rezar aqui. E era justamente essa a função do sino, né? Na hora da consagração. Chamar a atenção. Que estava na hora da consagração. E era o padre de costas, né? Então, já não se participava muito. E o movimento litúrgico faz toda essa preparação, né? Por isso que o primeiro documento aprovado do concílio é a Sacrosanto Concílio, né? Porque ele foi o único documento que ele já vinha sendo aprofundado pelo movimento litúrgico, né? E chega já um pouco mais amadurecido, um pouco mais elaborado, através de vários encontros que foram feitos anteriormente. E o fio condutor é justamente essa, né? Ajudar as pessoas a entrarem no mistério, né? E a música tem. A gente vê uma missa sem música, só ali o texto, vamos dizer assim, né? Corrido. Ou uma missa bem cantada, bem celebrada. Há beleza nos dois formatos, claro, né? Sim, claro. Mas certamente. a música é um coadjuvante super importante ali, né? Para favorecer tudo. Engraçado que eu estava lembrando, latim é considerada a língua vulgata, né? Vulgar, ou não? Eu já estou errado. Que já é uma inovação falar no latim, ou isso é uma informação que está errada na minha cabeça? Tá dizendo a partir dos textos originais? Porque bíblicos? Esse nome que eu estou dizendo, vulgata, tem a ver com a língua do latim? Vulgata tem a ver com o nome da tradução da Bíblia, que foi feito no latim. Mas... Foi feito no latim, então já é uma língua pro povo, ou não? Sim, já foi um avanço, né? Porque sai do hebraico, do grego para o latim, né? Que nós temos São Jerônimo que faz essa tradução. Então vamos popularizar do grego que ninguém fala por aqui, na Itália, e vamos, então, fazer na língua do povo. Essa é a função. E aí passa o tempo, olha, as coisas são sempre adaptáveis, né? E agora o tradicional é o que era vulgata, ou vulgar, ou popular, sei lá, a palavra mais adequada. Agora é tradicional. Então, em que momento, por exemplo, a música, o canto gregoriano foi iniciado, foi utilizado? Com certeza era uma novidade. O que é que havia antes dele? A gente nem precisa responder essas coisas, mas é só uma questão de linha de pensamento.
O que hoje nós olhamos como antigo e tradicional, quando foi lançado não era novidade a contraponto de algo que existia antes. Porque música com certeza sempre existiu, seja a música hebraica, judaica, depois se tornou música cristã e católica. Então, e hoje nós olhamos e dizemos, a música gregoriana é a primeira. Não, com certeza não. É a tradicional? É, a partir de um momento. E aí levanta-se as questões. Então, o que foi escrito pré-conciliar, me refiro ao Concílio Vaticano II, defende o zelo e o uso da música gregoriana. Mas há trechos que dizem também que pode haver outras expressões. Está na hora da gente entrar nessa linha ou... Tá na hora, padre. Tá na hora. E ligado a isso, eu queria depois ou durante perguntar uma outra coisa, e eu estou falando agora para não esquecer. A gente, antes de gravar, você tinha mencionado sobre o zelo que a liturgia tem, por exemplo, por não usar flores artificiais, certo? Isso me fez lembrar de uma outra coisa. Muita gente, porque eu sou produtor musical, vem falar comigo, mandar mensagem dizendo: eu gostaria de usar VS na missa, que são instrumentos pré-gravados dos álbuns que a gente produz ou outros artistas produzem, na missa, porque na minha missa só tem um violão e um cantor, então a gente bota um coro, bota umas cordas, bota uma coisa. Eu acredito que a relação seja 100% ligada. Não se deve usar nada artificial que não seja executado na hora, assim como uma flor ou um óleo para vela. Sim. Ou... Sim ou não? É isso mesmo? Acho também que seja a Também mesma acredito. coisa. A liturgia ela não suporta nada artificial, né? Eu acho que é tão estranho pensar nisso. Eu vou dar um play em alguma coisa para poder dar uma cara. Né? É a mesma coisa de eu gravar um coral e dar um play. Eu acho que tem a ver. Não tem a ver, não. Aí eu falei isso, as pessoas em geral dizem, não, mas eu vou fazer assim mesmo. Tá bom, mas não existe regra, mas existe o cuidado. Então, como não existe uma regra engessada, mesmo antes do Concílio Vaticano II, não é engessada, é orientada, né? Exato. Eu acho que aquilo que é talvez tão raro em meio a nós hoje em dia, e a nós eu digo na sociedade, né? O bom senso, né? A capacidade de identificar ali o público, capacidade de identificar, sei lá, a própria acústica do ambiente, né? Isso conta. A capacidade de identificar, como o João falava, a música é uma linguagem, então eu preciso saber quem tá para ouvir ali também, né? Não adianta eu chegar com, sei lá, que tipo de música para um público que a ele não vai dizer nada, né? Então, bom senso no todo, né? Os ritos, quando você pega os ritos, por exemplo, dos sacramentos, do batismo, o próprio unção dos pegar a unção dos enfermos, né? Certo. Tem um rito enorme, mas toda hora vai dizendo, a depender da situação do enfermo, a depender da situação do enfermo. Então, você pode cortar isso, você pode cortar isso, ao ponto que eu posso chegar a um mínimo do mínimo ali, né? Que é, sei lá, a absolvição, e a unção. Que fizeram comigo uma vez. Esse bom senso de saber de quem eu estou diante, né? A quem eu estou comunicando, né? Quem está ali celebrando, né? Importante. O Moisés insiste muito também no distinguir o que é ordinário e o que é solenidade, né? Às vezes também se coloca os mesmos pesos e as mesmas medidas para tudo, né? Uma missa ordinária, uma missa de semana, é diferente de uma missa de domingo, é diferente de uma solenidade, que é diferente da festa de uma... O próprio calendário da liturgia vai nos apresentando, dando elementos de reflexão, de discernimento, né? De entender aonde eu estou. É quaresma, né? Tem características próprias da quaresma. Preciso ter um bom senso durante a quaresma. Aquilo que eu coloco é advento, é Páscoa, né? Esse bom senso que vai ajudando pegar as regras e fazendo esse discernimento, junto com aqueles que são os responsáveis por isso, no diocese, no território. O bispo, ele orienta, né? Se ele não orienta de forma específica aquele ponto, então ele está deixando a margem de interpretação, a discernimento, né? A próprias expressões. Uma paróquia, aqui em Fortaleza é enorme, né? Uma paróquia aqui na Aldeota se expressa muito diferente de uma paróquia, sei lá,
mais periférica, né? Então, tudo isso conta. Até o jeito de tocar a mesma música. Você muda de ambiente. É impressionante. Eu vejo músicas do Shalom feitas por outras pessoas, até uma releitura que às vezes é interessante. Bem pensado, né? Tipo, a gente tem o nosso jeito, né? Mas a música, ela transcende os grupos, né? Ela vai para... Quando dá certo. Por exemplo, aí eu estava lembrando agora durante a sua fala, tem música que transcende mesmo. O Kyrie, 25 anos, ele não é propriamente considerado litúrgico no fato de que não segue a recitação tradicional. Do texto. Mas é o Kyrie nosso que Mais conhecido. transcende todas as culturas e vai para fora do Brasil. Eu já vi ser tocado nos Estados Unidos, entendeu? E na Europa. E já vi inúmeras pessoas serem convertidas com ele. Então, a função é ou não é essa? Então, existe o zelo, mas o fio condutor, como a palavra que você usou, né? É qual? É trazer para Deus e mergulhar no mistério eucarístico. Certo? Me veio uma Então coisa tem bem o santo simples. que tem que ser cumprido, o glória tem que ser... Então Claro. a gente passou a cuidar de fazer o santo e o glória com a letra na íntegra, sem mudar nenhuma vírgula e tal. Mas existem outros santos e glórias que nós fizemos que não são e transcendem, né? Não, vê só um ditado muito simples, né? Que a árvore se conhece pelos frutos, né? Eu acredito que a gente colhe muito mais frutos, né? Como carisma da nossa forma de se expressar, bons frutos, né? Como o Nicodemos falou, né? Tantas testemunhas de conversão simplesmente por aquele Kyrie, né? Acho que os frutos também É o da ovelha, nos dão né? elementos Da ovelha exatamente, da ovelha é. perdida, né? Não, e aí, na minha conexão afetiva, emocional, que eu estava no meu 2º aninho de obra ali, nossa, eu tenho um amor, uma paixão muito grande por tudo que aconteceu em 2005, 2006 e 2007. 2007 foi ali o jubileu, né? Para mim, o álbum Ressuscitou é imbatível. E eu não tenho nada a ver com ele. Então, lindíssimo. A música Ressuscitou é sem defeitos, né? Então, é um álbum litúrgico super, super inspirado, assim, ungido mesmo. Eu acho, tava aqui pensando, né, escutando vocês, acompanhando, refletindo juntos, né? Essa questão do... Às vezes acho que existe preocupações são legítimas, né? E a gente também tem essa preocupação, porque a gente também vai aprendendo, né? Ao longo dos anos, a gente foi aprendendo, foi reconhecendo, isso aqui que a gente fez outrora, talvez agora não seja mais... Não se adeque mais. Não se adeque mais, a gente vai aprendendo e tudo. E eu sei que existe algumas preocupações que são legítimas, né? De maneira geral. Mas eu acho que o que deve preocupar mesmo, que eu acho que todo mundo deve ter isso no coração, é quando a gente olha e se pergunta: isso aqui está distanciando o povo da experiência legítima da liturgia? Ou está causando algum risco de algum tipo de abuso litúrgico, né? Que eu acho que aí o padre tem mais propriedade até para dizer, a partir também dos documentos e tudo. Mas acho que o que todo ministro de música, o que todo mundo que serve na missa, na liturgia, acho que deve ter no coração, é essa pergunta, né? Eu estou favorecendo com que o povo participe, mergulhe no mistério? Atrás de quais passos eu tenho seguido para que eu não caia num abuso litúrgico, né? Para que eu não cometa algum erro, de fato que seja um erro, né? E não que seja simplesmente uma insegurança, né? Porque eu acho que nunca ninguém vai estar 100% consciente de tudo que a igreja em seus milhares de anos foi vivendo ao longo dos anos e aprendendo e orientando. Então, acho que todo mundo, quando eu penso assim, né, naquele jovenzinho que tá lá na paróquia X, eu acho que ele tem muito desejo de amar a Deus, de servir e de dar o melhor dele, de colocar os 5 pães e os 2 peixinhos. Em algum momento ele vai cometer um erro, né? Mas eu acho que esse desejo de amar a Deus e de dar o melhor, que com o tempo vai sendo podado, não pode ser impedido, sabe? O escrúpulo de não errar é exagero, né? Não pode ser impedido, assim. Eu acho que é isso mesmo, assim. Acho que não pode ser impedido esse desejo de dar o melhor a Deus e essa abertura de ir aprendendo, né? Ao longo do caminho, ao longo do processo. Mas talvez a pior de todas, na minha opinião, seja o Pai Nosso, que não é cantado quando é cantado, que raramente a gente faz, mas com uma letra
que a música pode ser bonita, mas se você canta, Pai, eu quase me esqueci que tu é amor zero, você não tá mais rezando o Pai Nosso ali, né? Pois é. Ok ou não? Dá para passar? Depende do padre? Eu acho que não é só... Eu vou pegar o gancho que o João tava. Aham. Assim, né? O Papa Francisco lançou um documento recentemente sobre liturgia, né? E ele insiste muito na formação dos fiéis, né? Sobre liturgia. Então, muitas vezes também é fácil a gente criticar a realidade X, Y ou aquela pessoa que está lá na paróquia ou até mesmo na comunidade, quando também, assim, vamos dizer assim, da parte dos pastores, como eu sou padre, né? Uhum. Há pouca disposição, muitas vezes, em ensinar, né? Dar formação consistente ao povo, assim, quantas pessoas não entendem o sentar e o levantar da missa, né? Quantas pessoas não entendem o ajoelhar-se. Da mesma forma, a música entra nesse campo, vamos dizer assim, também, da ignorância, quando às vezes as pessoas estão querendo acertar, né? Estão querendo dar o melhor, mas não tem formação também, né? A igreja também reconhece essa carência de formação, né? O Concílio Vaticano II já fala da necessidade de formar. Uhum. O último documento, o Desiderio Desiderável, do Papa Francisco, ele insiste muito na necessidade de formação litúrgica. Então, eu peguei aquele gancho ali quando ele dizia as pessoas estão querendo acertar e estão querendo dar o seu melhor, mas falta também pessoas dispostas a ensinar, a formar de uma forma acessível, porque às vezes vem só o ataque, às vezes vem só os extremos, né, sem considerar ali o caminho que pode ser percorrido de amadurecimento, né, daquela pessoa, daquele grupo. Que às vezes num pseudo desejo de instruir, eu posso, na verdade, constranger aquela pessoa, né? E ela nunca mais vai querer Não tem voltar mais ali, jeito, né? Mas em relação a se comportar durante a missa, eu nunca vi ninguém ensinando. Acho que não tem nem uma catequese. Você aprende um básico e depois vai comungar, confessar e comungar. Eu não sei se há isso na igreja. Talvez tenha um lugar, Eu um acho foco que ou outro depende específico. muito de onde a pessoa foi catequizada, né? Não, porque o FB1 que tinha, o FB2, essas coisas que tinha no Shalom, nem ali eu acho que se ensinava isso. Agora, quando você pega um missal, existem instruções até para o padre. Aqui levanta as mãos, aqui fecha, aqui junta. Aqui. Exato. E por que disso tudo vai se aprender fora dali, mas existe, né? Algum lugar, alguma via, talvez no seminário se aprenda tudo, né? Sim. Mas não seria legal se todo mundo tivesse acesso? Porque se a gente volta para a missa em latim, ninguém sabia nem o que estava sendo dito. Nem, talvez, a noção direito de que a hóstia e o vinho se transformasse, a transubstanciação, né? Talvez. Alguém tenha dito, ali já virou Jesus. Como? Então, talvez a igreja precise favorecer mais o ambiente de formação. Eu vejo que o Padre Antônio, por exemplo, ele litúrgica, né? utiliza da homilia para ensinar coisas. Sim. Eu normalmente não vejo muito isso. Talvez esteja enganado, sim ou não? Sim, é carente. Tantas vezes, a própria fila da comunhão, a gente vê como as pessoas vêm receber, né? Existe um jeito só? Assim, não, mas o mínimo, assim, hoje, depois da pandemia, também ficou um pouco mais... Ficaram alguns hábitos, né? As pessoas... Talvez seja uma sugestão para a assessoria litúrgica sacramental. Ensinar a promover receber, alguns cursos, alguns módulos podem... de cursos para dar acesso às pessoas a esse tipo de formação, né? Mas vamos falar um pouco disso, assim. Vamos usar aqui para informar, no mínimo que dê, né? Dentro do possível. Hoje, os temas que a ser tratados, assim, a gente tem material sobre missa parte por parte, por exemplo, né? Os dois grandes momentos, né? A liturgia da palavra, a liturgia eucarística, que são precedidos dos ritos iniciais, o ato penitencial e depois tudo mais, né? Essa primeira compreensão, né, desses dois grandes momentos da Eucaristia, ela é muito importante, né? Que são momentos que se complementam, né? Na liturgia da palavra, nós somos alimentados da palavra, né? O nosso olhar está direcionado ao ambão da palavra, né? É o Cristo que nos fala, né? Na homilia, o sacerdote vai ajudar nessa reflexão daquilo que nós ouvimos, né? Sempre na liturgia encontramos
aquele fio condutor que vai, por exemplo, na missa dominical, que vai ser o fio condutor de toda aquela semana, né? Uhum. É um momento de que a pessoa saia dali com aquela palavra precisa transformar, né? Essa questão do ouvir, padre, do ouvir, eu me lembro que eu fui no mosteiro beneditino e eles todos se viravam na hora do evangelho, eles todos se viravam para o evangelho, eles não pegavam nada para ler, eles ficavam atentos à audição, ao ouvir, porque a fé não entra pelo ouvido, né? Uhum. Então, era muito forte para eles a questão de ouvir a palavra. Sim. Como é isso? Bem, eu acho que essa questão foi se perdendo um pouco com os jornaizinhos, né? Com as papel, a liturgia hoje ainda mais com celular, né? Os aplicativos de liturgia que as pessoas levam ali para acompanhar. Mas, de fato, a palavra proclamada, nós precisamos nos... Audir, né? Ouvir, né? Nos colocar ali com todo o nosso coração. O risco de, às vezes, acompanhar ou se distrair num celular que talvez o aplicativo tá ali. Idealmente, né? Essa experiência do ouvir a palavra, porque é Cristo que nos fala, né? Na liturgia da palavra, é Cristo que nos fala. Então, eu preciso também deixar ser surpreendido por aquela palavra, né? Eu preciso também deixar ser penetrado por aquela palavra, né? A palavra de Deus que não volta sem causar o seu efeito, né? Essa postura na liturgia da palavra, ela é muito importante, né? Na medida do possível, talvez tem pessoas que se concentram melhor, enfim, ou virou um hábito simplesmente, né? Ter que acompanhar, ou por problemas talvez acústicos, enfim. Mas o ideal é esse movimento de ouvir a palavra, né? Que está sendo anunciada, que está sendo proclamada. Mas na comunhão, queria voltar. Existe um ou mais jeitos que possam, e existe algum que não deva ser feito, uma forma de na comunhão, as pessoas podem receber a comunhão de joelhos ou em pé nas mãos, né? De joelho ali na hora mesmo? Sim. Eu já ouvi dizer que não, às vezes você quer ajoelha antes para não atrapalhar, mas então pode. Elas podem receber na boca ou na mão, ele pode receber de joelhos ou em pé. Mas eu falava de alguns costumes, quando eu me referia sobretudo nem tanto a essa questão da exposição, mas, por exemplo, às vezes as pessoas vêm para a comunhão, eu tô aqui com o terço na mão, né? Sei lá, com chaveiro, com um monte de coisa na mão e quer receber Jesus aqui. E para que isso? Para poder Jesus encostar nas coisas? Não, acho às que vezes, desatenção mesmo. Desatenção. Às vezes já tava ali rezando, sei lá, o terço, ou já tava com alguma coisa e às vezes vem ali, ou às vezes com a mão suja. Eu já vi gente com a mão suja de caneta, sabe? Que anotou alguma coisa e foi ali... Ou aqueles velhos costumes... Agora, quer pegar na pinça, né? Como no período da pandemia tinha toda essa preocupação, né? O mínimo de contato. Aí, às vezes, as pessoas já pegam ali. Às vezes, gente que sai quase com a hóstia na mão, que assim, como que querendo fazer adorar. Uma mini adoração né? particular ali, né? E muitas vezes aquela simples formação e educação de dizer às pessoas, né? Como a gente aprendeu na catequese, né? A mão, uma mão, né? O trono, a manjedoura, né? Eu ouvia assim também, a né? manjedoura. Aquela manjedoura, aquela piedade, né? Que ele se move, sabe? Não ir para ali distraído, ou mascando chiclete. Ainda na frente comungar na frente do ministro, né? Agora, isso é para os destros. Pode ser ao contrário? O canhoto ou não? Pode, esse é canhoto. Não, porque o canhoto também consegue fazer isso, mas... Né? Em via de regra é assim. Tá aí que eu nunca me parei para perguntar. Você faz ao contrário. O que está em foco aqui é o próprio respeito, né? A gente pode receber na mão, né? Na mão direita, não precisa pode ser colocada, não precisa ser pinçada, né? Não precisa ter medo de que ela toque na tua mão, né? Você sabe que eu acho que a única coisa que deveria ser claramente instruída é comungue na frente do ministro. Sim. Não vá comungar lá atrás, porque tem um perigo da pessoa não comungar, guardar na bolsa. Não, isso é orientado, né? Tanto mas que... quase não se ouve, assim. Mas, por exemplo, em muitos lugares, o que é que se faz? Os acólitos seguem quem está distribuindo a Eucaristia justamente para isso, né?
Tanto porque se acontecer alguma coisa, um acidente da hóstia cair ali, precisa fazer Também tem isso, né? todo o protocolo, mas também de orientar. Muitas vezes, quando eu estou distribuindo, que eu vejo que a pessoa está saindo, eu paro, né, e falo, comungue, né? Ou quem Às está vezes eu lembro, eu fico auxiliando olhando. ali. Mas tem gente que vai comungar, já deu uns 5 passos, assim. Ou quando eu não vejo segurança da forma que... Tem gente que você não sabe como é que ela quer receber. Se é na mão, se é na A boca. pessoa chega e não pessoa sabe meio se toca que- a Então eu já música. vou logo na boca, já coloco ali que eu já garanto que ela vai... Tem isso também, né? É. Talvez a pessoa queira dar na boca para não ter chance de Sim, levar embora, né? sim. Não, e eu perguntei para o padre Gervan, nosso amigo, irmão de comunidade também, porque um dia desses a pessoa quis dar na minha boca, só que eu preferi na mão, e ela quis dar na boca, e eu mostrei a mão, até que eu fiz assim, aí ela desistiu e pôs na minha mão. Aí depois eu fiquei pensando, será que eu errei? Mas na verdade quem escolhe é quem quer Sim. receber, né? Exato. Então, eu preferi, porque eu acho que também às vezes a pessoa encosta no lábio, na língua, e Sim. fica uma coisa meio... Sim. Nem, Você nem... precisa deixar claro como você quer receber, né? Às vezes as pessoas chegam assim, te Fica olham. uma coisa meio Aí quando tímida, você vai assim. dar A mão na quase boca, escondida, aí a né? pessoa levanta. E a pessoa precisa deixar claro como é que ela vai receber, né? Se ela expor a mão, ou em muitos lugares eu já vi as pessoas irem com os braços cruzados assim para receber na boca, enfim. A gente, se puder voltar um pouco, quer falar? Não, é que falando sobre essa questão de linguagem, isso aqui me deu um delay aqui, né? Porque, por exemplo, eu fui missionário na Alemanha e fazer esse gesto em Era frente de aos não ministros comungar, né? significava eu ter um impedimento de comunhão. Eu vim aqui só receber uma Só a bênção. bênção, sim. Quem- As crianças quem faz que isso? não Eu tinham... não entendi. Alguém faz isso? Esse Não, gesto aqui, esse gesto. por exemplo, lá na Europa, Ah. eles são utilizados ou pelas crianças que ainda não fizeram a primeira comunhão, sei lá, vai toda uma família ali, e aí tem A os que pessoa já diz, "Eu fizeram não." e os que não fizeram. É. Mas um costume que talvez aqui nem em todo lugar é tão forte, eu acho muito bonito, porque aqui, geralmente, quem não comunga não vai pra fila, né? Mas lá na Europa, muitas vezes, as crianças, sei lá, é o pai, a mãe, os filhos mais velhos e os pequenos que, pro ministro saber que ele não vai comungar, mas que ele foi receber a bênção do sacerdote, as crianças colocavam assim, pra sim. dizer que ia só... É um gesto pra dizer que ia só receber a Que é bênção. melhor do que dizer não, porque aí ficar falando ali Exatamente. já tá dito, né? E inclusive adultos, né? Sim. Achava muito interessante isso, como eu disse. Aqui no Brasil, quem tá com situação de impedimento simplesmente não se aproxima. Mas era muito bonito isso, porque é até um ato de humildade, né? Porque você acaba se expondo ali, né? Um adulto que chega, né? Mas vai para receber a Mas bênção. ela a zela, bênção do sacerdote. ao menos alguma coisa ela quer receber. Sim. Engraçado, você falou de Europa, eu lembrei. Eu fui a uma missa uma vez em Paris, e eu fui comungar e tava com as duas espécies, é isso que diz? Uhum. Uhum. Sendo que o sangue de Cristo era vinho branco. Vocês já viram isso? Já Na vi. Europa é muito utilizado Na o Europa é vinho muito branco. utilizado. O que não é um problema para transubstanciação, mas eu achei impressionante. Que nem Na não Europa é lembra. muito utilizado. Pegou ali de longe, mas é melhor falar perto mesmo. Porque o vinho que já visualmente remete ao sangue, né? Sim. Não que precise ser roxo para se tornar sangue de Cristo. Mas essas diferenças, em particular, me trazem a emoção, apaixonamento pelas tantas faces da igreja. Porque não é só a música que muda, mas a forma de celebrar e a Eucaristia, né? Os próprios paramentos, né, dos padres Sim. também têm suas particularidades nas culturas, né? O que é que vocês acham? Não gosto de polemizar, estou perguntando genuinamente, certo? Da cultura instituída pela, se não me engano, CNBB no Brasil, dessas respostas que a gente usa e por que não é assim fora do Brasil? Por que a gente tem que usar essas respostas se ninguém usa fora? Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, eu não vejo essas respostas na oração eucarística. As respostas no Brasil foi uma forma que nós interpretamos. Bom, posso estar errado e superficial, mas foi uma forma que nós interpretamos dessa participação ativa dos fiéis. É melhor porque traz o povo. Né? É uma forma de colocar as pessoas, né, ajudar elas a saírem daquele movimento totalmente passivo para esse movimento de... Foi uma das formas que aqui no Brasil nós entendemos dessa participação ativa. E aí mudou agora de novo.
Não, Já mas eram não, outras não respostas, tiramos, né, as respostas. Não, tirou, mas agora mudou, tô dizendo, já são novas. Sim, Melhorou, novo- vamos dizer assim, né? com o novo missal foram atualizadas. Algumas foram retiradas, né? Aí tem Mas a foi- última, aí eu que toco a resposta, era aqui, mas não é mais, dá aquela errada ali. Tem que Mas se tudo bem. adaptar. Tem que É. prestar atenção. Eu tenho que, agora eu tenho, só faço lendo, porque senão... Sim. Vai demorar Eu um sinto pouco, falta né? do convívio dos eleitos. Sim. Exatamente, essa parte não tem mais, né? Concedendo-nos o Que é a Vai última, direto né? pro- Concedendo-nos pra o doxologia. convívio dos eleitos. E se eu não me engano, eu não sei se eu tenho... Quando eu era criança, eu acho que era sempre uma resposta só, igual, e depois mudaram para várias respostas. Ou estou enganado? Sempre foi assim. Talvez você era mais acostumado com a mesma oração eucarística Mas e eu não- depois você foi tomando consciência. Não, da- mas eu acho que era a mesma resposta para todos os trechos. Ou eu, quando era criança, achava que era isso, mas me confundi. Era sempre, vamos dizer... Era uma resposta só, não vou lembrar mais. Mas era a Eu mesma não acho sempre. que você seja tão velho assim, né? 1980. É muito tempo. Mas já é pós-concílio Vaticano II. Já bem pós, né? Eu queria falar um pouco sobre a nossa música, porque você tinha mencionado sobre a visão que muitos têm, fez uma referência ao São Pio, né? Padre Pio, que encarava, que vivia a missa como sacrifício, mas existem 3 âmbitos. Vamos falar um pouco disso? Vai lá, Nicodemos. A festa, o banquete e o sacrifício. Uhum. Né? O Moisés sempre nos indica para ver a missa sobre esses 3 aspectos, sobre a festa, o banquete e o sacrifício. O próprio mistério pascal como um todo, né? Páscoa, né? É a Festa. Né? atualização do mistério pascal, né? Que não é só a paixão, que não é só a morte, é também a ressurreição, né? E no nosso carisma isso vai ficando sempre de forma mais clara, né? Mas isso é uma interpretação nossa ou Não. isso é... Os documentos Igreja. da igreja, isso é igreja. Isso Porque o que a gente vive ali é sacrifício. Né? Corpo e sangue do Cordeiro. Não fala de ressurreição ali. Ou fala em algum momento da oração. Fala, é o sacrifício pascal. sacrifício pascal. Onde? Quando? Jesus Como? é ressuscitado, Jesus está ressuscitado. Jesus Mas é diz em vivo. algum lugar, na morre oração e eucarística, ressuscita. ou nem precisa. Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, mas ali é sacrifício. Ou tem momento que diz Jesus ressuscitado, ou tem épocas pascais que dizem... Não, é claro que, como eu disse, os tempos litúrgicos vão sempre focar em um ponto, mas por excelência, o domingo é o dia de celebrar a ressurreição do Ressurreição, Senhor. verdade. Então, a liturgia dominical, né, e dela parte toda a semana e segue tudo mais, o caráter do domingo é esse, né? Cada domingo é Páscoa, é a Páscoa semanal, né? É uma expressão, uma das expressões do domingo é essa. E por é isso, Páscoa então... semanal. É dia de festa, sim, né? sim. Toda semana nós revivemos, vamos assim dizer, aquilo que na Semana Santa, de forma especial, nós celebramos o núcleo central da nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição. O domingo, a cada semana, é por excelência, mesmo na quaresma, mesmo no advento, o domingo é domingo, né? Claro que se eu estou na quaresma, algumas conotações, as orações, né, os prefácios vão ajudar a Assembleia a entrar no mistério próprio daquele tempo, mas domingo é sempre Páscoa. Eu até aprendi uma coisa recentemente, que eu fiquei, meu Deus, olha aí, que durante a quaresma, os domingos não estão É contados. Páscoa. Domingo não é dia de penitência, mesmo mais na de quaresma. 40 dias. Tipo assim, os Exato. 40 dias não contam os domingos. Por isso que tem mais de 40. Por isso que é mais de 40. Exato, porque domingo é domingo. Domingo Mas dia não de tem festa. glória, mas não tem aleluia. Exato, porque está dentro de um período específico, tem um objetivo, né? Por que é que a gente não canta na quaresma? Se preparando, justamente nos guardando para a grande solenidade da Páscoa. Mas isso não é o que tira, não diminui o sentido pascal. Então a contrição e a penitência precisam ser também apoiadas na certeza da ressurreição e na esperança da vida eterna. Então não é só uma coisa que traz pesar, né? Claro.
um termo para quaresma, né? Exercícios, a gente já ouviu, né? Exercícios quaresmais, né? A quaresma, os tempos litúrgicos, na verdade, a quaresma, o advento, são uma forma pedagógica, né? Não é simplesmente pesarosa, não, tem um objetivo, né? O objetivo é que eu chegue ali no domingo de Páscoa tendo ressuscitado, né? Tendo dado passos de conversão, né? Tendo revisitado o meu interior. Mas a nossa meta é sempre a Sim, Páscoa. mas também não se chega na Páscoa sem Exato. o processo, né? Então, a vivência é importante de tudo. Não dá pra gente viver só na ressurreição sem aprender e vivenciar a paixão e todo o processo. Né? Essa colocação toda do padre sobre a ressurreição e esse caráter festivo do domingo, né? Acho que traz pra gente aqui um gancho para também falar sobre a expressão dessa alegria na própria música, né? Uhum. A música há de acompanhar esse espírito também que a liturgia propõe, né? É certo, né, padre? Isso, o que a gente tem de orientação? Daqui nasce toda a expressão, né? Tudo que é o louvor, né? Daqui nasce as nossas palmas, daqui nasce erguer os nossos braços, né, Nico? Daqui a nossa alegria de estarmos juntos, né? A fraternidade, daqui nasce tudo, né? Do domingo nasce tudo, né? Nós podemos novamente ser irmãos, né? Porque Jesus nos perdoa e Jesus nos restitui a filiação divina, né? E o ressuscitado está no meio de nós, né? As danças, o louvor, as palmas, a alegria. E isso é uma expressão desta compreensão, né, do domingo, o dia do Senhor. Né? Na comunidade, nós vemos o quanto se guarda a importância de celebrarmos juntos o domingo, né? Nas pequenas comunidades, estarmos reunidos, todos os irmãos de célula, né? É o dia por excelência da fraternidade, é o dia por excelência do louvor, é o dia por excelência de dar o nosso melhor, né? A gente aprende desde o início que a melhor roupa é a do domingo, né? Tudo isso, eu acho lindo. Isso quer transmitir, e a música vai ser... Tá frio aí pra vocês? Quer continuar? Não. Desculpa interromper, porque às vezes tranquilo. fica esse ventinho aqui. Porque ele tá bem, ele que tá na mira aí. É o dia do Senhor, né? É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Eu acho bonito a comunidade de vida para nós. Vive mesmo, bota a camisa de manga comprida e tal, né, no domingo. Isso é um exemplo, né? Testemunho de conversão também não é só comportamental, mas é reflexo, né, da vivência e da ciência daquilo que é o zelo e tal, né? Então, eu tinha falado de Gregoriano lá atrás, e, padre, você trouxe um documento que se chama... Na verdade, aqui são todos os documentos sobre música litúrgica, né? São vários documentos aqui. Documento, como é que é o nome? Documento sobre música litúrgica. É porque eu tinha falado um nome... Qual era o nome que eu tinha falado antes da gravação? Sacrosanto Concílio. É isso. A Sacrosanto Concílio. Concílio Vaticano II. Que está aí também? Sim, está aqui também. Porque ele diz, instruindo sobre o zelo e a preferência para a música gregoriana, e ao mesmo tempo não impede e até favorece que as diversas culturas utilizem a música popular religiosa. Então, o que é o que e quando? A gente pode falar um pouco? Posso citar o documento? Sim, por favor. Documento número 116. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Uhum. Portanto, na ação litúrgica ocupa o primeiro lugar entre seus similares. Os outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos da celebração dos ofícios divinos, desde que se harmonize com o espírito da ação litúrgica, de acordo com o artigo 30. Seja completada a edição típica dos livros de canto gregoriano, enfim, algumas instruções. Mas também no número seguinte fala dos cantos religiosos populares. Diz assim: o canto popular religioso seja incentivado com empenho, de modo que os fiéis possam cantar nos piedosos e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rúbricas. Depois ele vai falar da música sacra nas missões, né? Região de missão é considerada essas regiões
de difícil acesso, de terra de missão, né? Aquela compreensão que existia Por exemplo, a Ilha do Marajó, lá em Chaves. Exato. Mas isso, então, essa coisa de missões talvez incluam diferentes culturas que não falem a língua romana ou que não se adaptem propriamente à cultura. Ao gregoriano. Né? Sim, sim. Então, o que é que eu tenho para dizer sobre isso? Eu também quero não mais lembro mais a perguntar. pergunta. Mas, por que há pessoas que defendem que a música gregoriana é a única e deva ser a única a ser utilizada na liturgia, enquanto que o próprio Concílio Vaticano II instrui, direciona, ilumina a possibilidade, assim como esses documentos que estão aí dizem, né, que há a possibilidade e a abertura para a música popular religiosa executada de maneira diferente da gregoriana. Exato. O canto gregoriano é sim colocado, né, como um ponto de referência, vamos assim dizer, né? Uhum. Mas sempre existe essa abertura aos outros gêneros musicais, né? Que sem ferir a liturgia, né? Sem banalizar. Inclusive, nesse documento pré-conciliar, né? De 1902, 1903, do Papa Pio X ainda, né? É interessante esse trecho do documento quando diz assim: a Igreja tem reconhecido e favorecido sempre o progresso das artes, admitindo ao serviço do culto o que o gênio encontrou de bom e belo no decorrer dos séculos. Salva sempre as leis litúrgicas. Ok, mas a Igreja sempre teve essa abertura a reconhecer o bom e o belo. E a partir daí que acaba nascendo, então, o Concílio Sim, Vaticano tem II, todo um porque caminho de é preparação. uma progressão, uma evolução, uma Exatamente. interpretação, uma observação dos tempos. Então a verdade não muda, mas a observação do tempo, né? Quem encontra dificuldade é geralmente porque faz uma leitura do concílio como uma ruptura, né? Ah, é? O Concílio Vaticano é como um elemento de ruptura com tudo o que passou. O que essa, na verdade, não é a verdadeira leitura do Concílio Vaticano II. O próprio Papa Bento XVI se fala que a hermenêutica de leitura do Concílio Vaticano II é justamente da continuidade. Todas essas questões, muitas vezes, que são levantadas, né, dessas pessoas que não conseguem, porque primeiro não conseguem nem acolher o Concílio Vaticano como um todo, Por quê? porque fazem essa hermenêutica, essa leitura de ruptura. Então já é uma interpretação equivocada. Exato. A justa hermenêutica, a justa leitura do Concílio Vaticano II é a da continuidade, a do amadurecimento, né, a da compreensão. A igreja vai crescendo, a sua presença em diversos lugares, isso traz reflexão sobre ela mesma, né? O Papa tem falado de sinodalidade, o próprio caminho de sinodalidade, justamente essa capacidade de se refletir. Se a gente pega o Evangelho Gaudium, o Papa vai falar tantas vezes, né, que prefere uma igreja acidentada, mas uma igreja em saída, do que a autopreservação, a autoconservação, né? O Concílio Vaticano nos coloca em continuidade, né, em um processo de amadurecimento, nos prepara para entrar e a viver os novos desafios que a sociedade vai viver, que a própria igreja vai precisar se deparar. Então, entender o Concílio Vaticano II como uma ruptura, como que não considerou nada do passado e agora é tudo... Não é a visão justa. A visão justa, então, resumidamente, é mais... o quê? Uma continuidade. Mas como? Que continuidade? Por que há uma abertura a tanta coisa nova, principalmente na nossa área? E por que antes não era? Qual é a necessidade? A necessidade, então, é o quê? Atrair o povo, né? É isso. A necessidade é se tornar, como dizer, uma linguagem que chegue às pessoas, né? A necessidade é promover a participação ativa dos fiéis, né? Esse é o grande objetivo do concílio. Se tornar consciente, né? O próprio, quando nós somos batizados, né? O caminho de fé é um caminho de tomada de consciência, né? Os sacramentos vão nos acompanhando durante toda a vida nessa tomada de consciência da vida que eu assumi, né? Eu sou padre há poucos meses, né? Nesse final de semana, em muitos momentos na missa, me vinha, Senhor, dai-me a consciência daquilo que eu estou celebrando, né? Então, preciso levar as pessoas a amadurecer o seu caminho de fé. Eu preciso dar instrumentos para que ela se torne, vamos dizer assim, autônoma, né? Caminhe com as próprias pernas, né? Quando a gente cita documentos, é também na intenção de que as pessoas vão lá, leiam, busquem, né? Não fique só com
os recortes daquilo que encontram na internet, né? Faça o seu próprio juízo. O caminho de maturidade na fé também passa por isso daqui. Eu quero perguntar outra coisa, talvez seja pesada, espero que não, e me perdoem se for, mas há pessoas que dizem a sé é vacante. O Papa não reconhecem o Papa. Por quê? Eu não sei, é ignorância minha. Alguém sabe dizer? Tem vários extremos, né? Eu também... tem aqueles que não reconhecem desde o Concílio Vaticano II, né? Reconhecendo inválido, não reconhece tudo o que vem pós o Concílio Vaticano II, justamente por essa dificuldade. Bem, a gente está num período muito difícil de ideologização, né? De polarização. Então, é triste ouvir isso, pensar nisso, né? De cristãos que não reconhecem a autoridade do Papa. Mas por quê? Qual é o argumento? Qual é o Papa que é válido para eles, para esses? E a partir de qual Papa não é mais e por quê? É isso que eu não entendi até hoje. Você sabe dizer? Alguém sabe? Não são católicos, né? Não, mas qual é o argumento da pessoa que diz não, do João Paulo II em diante já não é mais? O que é que aconteceu? É por causa do concílio? Ou existe uma outra explicação ali? Eu acho que existem questões, como o padre colocou, de pessoas que têm essa visão a partir do concílio. Acho que existem pessoas que têm essa visão a partir do que elas concordam ou não concordam com o pensamento que... Linhas, né? Com a linha, com o pensamento que a igreja está dizendo neste momento. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, não, eu prefiro a minha igreja desse jeito aqui. E esse Papa está me dizendo de maneira diferente. E às vezes eu acho que aí entra numa coisa muito tênue, porque a intenção mais profunda do coração da pessoa a gente vai conseguir saber. Mas eu acho que parte muito de uma visão que a pessoa tem a partir dela, assim. Eu acho do grupo que segue, grupo, né? Eu acho que o correto é isso aqui, eu me seguro nisso aqui, eu não abro mão disso aqui. Acho que tem a ver com o concílio, sim, né? Mudou tanto que as pessoas dizem, isso aqui já não é mais, quem inventou isso está errado. E, na verdade, não é uma pessoa, é um grupo de cardeais, e até que se chegue num documento oficial, passou por um processo longo, né? De muito tempo, né? Sim, de consulta, de amadurecimento, de leituras do próprio contexto. É interessante porque, por exemplo, uma pessoa que viveu pré-conciliarmente, a gente talvez entenderia um pouco da dificuldade, né? Sim. Mas a gente vê pessoas que nasceram muito depois do concílio, que encontram uma certa dificuldade, e aí eu também me pergunto, tipo assim... Qual é o argumento? Qual é o argumento? De onde vem as referências? O que ela tá lendo? O que ela tá buscando? Porque nem foi da vivência, né? Porque, exatamente, não foi da vivência. Mas alguém informou alguma coisa que convenceu essa pessoa, é isso que eu queria saber, porque eu não sei, entendeu? O que é? E se alguém souber e quiser comentar, bem-vindo, a gente está aqui para informar e ser informado. Não tem atrito, nada, só informação mesmo. Certo? É isso? Deixa eu dar uma olhada se vocês estão atrasados para os compromissos de vocês, porque tem hora para acabar. Mas o que mais a gente pode dizer? Existe algum ponto que queiram abordar? Sim? Eu estou sentindo falta, assim, de uma leitura mais histórica, a presença do Nicodemos aqui, do nosso processo criativo, composições. Você é nosso arquivo. A gente não falou sobre a nossa forma, de né? compor, o processo criativo. Foi o pontapé, né? A gente falou um pouco da coisa litúrgica, de se ater ao litúrgico ou não. Podemos... Bem, a nossa forma de compor comunitariamente é uma forma muito oracional no espírito, né? Nós nos reunimos como comunidade, como irmãos, os compositores, desde os 10 anos da comunidade. E não tinha isso antes? Né? Não tinha isso antes. Era o quê? Quem tinha uma música dava e cantava ali? Não tinha missa antes. Nem isso tinha? Não tinha missa antes. Músicas compostas para missa, né? Compostas para missa. E o Shalom ia para a missa onde tinha? Ou tinha já missa no Shalom? Não, tinha missa no Shalom.
Mas não tinha músicas Música do nossas Shalom, né? compostas para a A missa. liturgia. E aí o álbum do 10 Começou a anos nem foi ter- gravado, né? na Não verdade? foi gravado dos 10 anos. Mas começou a ter nos 10 anos. Aham, tá. Pediram um coral, aí eu me reuni com alguns compositores para fazer as músicas para o coral dos 10 anos. 92, você tinha entrado na comunidade em que ano? Eu tinha entrado na comunidade em 89. Ah, tá. Já tá uns 3 aninhos aí, entendi. Eu gosto de contextualizar com tempo mesmo, com época, assim. Tá. Aí eu fui para uma casa de praia com os compositores, Isaías. Eu só me lembro do Isaías na época. Tinha outros, Com mas certeza. eu não me lembro dos outros, não. Aí a gente foi compor. Na época saiu aquele Tinha Glória. timbó ou não? Tinha timbó, não. Nesse grupo aí, né? Timbó não foi, não, pro grupo. Ah. Tô tentando achar quem era o grupo. Quem eram os músico outros, da né? época. Mas diga. A Amy contribuiu muito. É? Ela mandava letras. Mandava letras e a gente trabalhava as letras dela. Tem música dela que a gente canta, tipo, Tem de o Nossa Teu Senhora. Corpo, Senhor, Nossa Vida, da Amy. O Teu Corpo, Senhor, Nossa Vida. Tem aquela de Nossa Senhora no final do... Eu acho que é dos 25, não. Tem uma que Sim, é letra... não, há Maria. Maria. Isso. É. Não é dela? É sim. Uma É letra, dela, é. Mas essa daí foi uma celebração. Uma celebração Disse, de quaresma, que eu como assessor litúrgico, pedi para ela fazer em cima do ícone do esposo. Nossa, legal. Aí ela fez em cima de um texto de José de Nicomede. Aí ela fez a música e os meninos colocaram música. E entrou no álbum dos E 25 entrou no álbum anos. dos 25 anos. Ah, e não foi pro álbum, ele acabou depois Não de foi sendo pro álbum, resgatado, não. né? Foi para essa celebração que a gente fez. Tanto ela como Belíssimo Esposo. Belíssima Esposa é sua. É do Cristiano, do Fernando e minha. Eu lembro em 2007 você cantando ela, a gente entrando no elevador, acho que do teu prédio na Rua Barbosa, se não me engano. Você cantando, essa música é especial. Achei que fosse só tua, eu só aprendi agora que foi em grupo. Mas vamos voltar para os 10 anos, eu tô adorando a coisa dos 10 anos ali. Pois é. Então, nos 10 anos a gente se reuniu, aí compôs aquelas músicas pro coral, Teu Corpo, Senhor, Nossa Vida, Maria, nós somos teus, com a igreja, somos teus, E Maria. virou tradição oral, porque a gente não tem gravação Sim. dessas coisas, a gente aprende e canta. Tem gravação em algum lugar ou não? Muito te feri, muito te ofendi, Sim, eis-me sim. aqui. Tem gravação em algum lugar? Sem Vocês que nada são pra te anciãos Eu acho que fizeram, João. acho que fizeram uma gravação ao vivo, assim? agora há pouco e deixaram. No CD Pérola Preciosa tem essas de Maria que tu citou. Essa gritamos que somos teus. Essa Pois tem? é. Essa tem, é verdade. Tem, no CD Pérola Preciosa. Essa tem. Que é um Pois CD é. só, um álbum só com músicas marianas. Pois é. Aí a gente fez essas gravações e a partir daí começou. Depois veio os 15 anos, aí a gente fez na Dança da Vida. 15 anos? Não, é Uns 20 anos. 20 anos. Então, o 15 que pulou, né? Vocês Foi não o 15 fizeram. pulou, não fizemos. Aí fez 20 anos na Dança da Vida. Então foi o primeiro gravado? Foi o primeiro gravado. E ontem mesmo eu tava lembrando, a música Aleluia, Príncipe da Paz, não é a aclamação 20 anos. Não. Mas ela tá em algum álbum dessa época. Ou tá no mesmo álbum. Essa canção, na verdade, ela foi composta numa casa de formação, no noviciado. Ela tá gravada em algum álbum? Não Acho lembro. que sim. Acho que não. Porque eu sempre achava... Só que o Aleluia 20 anos é o Aleluia. É, exatamente. E esse Príncipe da Paz é do mesmo ano, se eu não me engano.
ou por aí, um ano depois, uma coisa assim, está em algum lugar. Só que a comunidade tem tanta coisa, a gente vai tentar resgatar, ainda era um pouco assim, já não se acha mais a gravação, e é uma coisa que me dá um negócio aqui, porque eu queria ter acesso a essas gravações, né? Não tem, só tem no CD mesmo e pronto, assim, já ficou. É porque antigamente também tinha muito essa tradição, né, Nicole? As nossas casas de formação, ao fim do ano, gravavam um pequeno álbum celebrativo, né? Que era as músicas que eram compostas durante aquele ano. Então, existem muitas músicas que a gente trouxe para nossa tradição. Que não são da missa, mas estão na época. Eram dos anos de formação dos noviciados. Contextualiza para mim, eu já te perguntei isso em outra ocasião, por que nos 20 anos, talvez você, principalmente, tenha optado por fazer introduções tão longas? Interessante isso, né? Mas por quê? Qual era o sentido? Era assim, a gente precisa fazer algo que traga, que é leve, que dê tempo de... Porque a solenidade tinha a ver com o tamanho assim, da coisa, né? Enquanto que a gente hoje é o contrário, a gente busca o contrário hoje, né? O que é que na época se pensava? Acho que a culpa é minha, Pedro. Não é culpa, é contexto de época, entende? Mas por quê? Não, aquilo ali eu disse assim, olha, eu quero uma introdução. Mas tem várias, não é uma só. O santo, eu quero uma introdução assim, bem judaica, bem poderosa, bem assim que majestosa. Mas não só o santo, você tem o povo escolhido, desse álbum tem muitas, tem o ofertório, que é longuíssimo também. 1 minuto de introdução. Aí entra o Morel com a vozinha. O que é que se pensava? O que é que você pensou? Não me lembro. Não, um sentimento que é assim, não, a gente precisa fazer algo. Eu só me lembro do santo. Só me lembro que eu queria do santo. Assim, sim, o santo. Você tem uma história ainda, conta essa história. Você foi lá e fez o violino depois, né? Que não tinha nem esse violino no começo. Era tinha. Aí eu fui lá com o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Aí disse, Marcos Vinícius, eu quero que tu bote uma coisa assim, judaica, bem bonita, bem majestosa, que causa impacto. Porque já começava no pé, só que você fez um negócio antes, de 50 minutos, aquele negócio infinito. Que não dá pra gente tocar isso. Tô sentindo que o Pedro tem algumas coisas guardadas. Eu tenho, porque essa é a minha área. Desses 20 anos aí. E eu cheguei depois no Shalom, mas a gente teve que aprender tudo isso. Aí teve o Cresce tudo que se planta, né? Que a vozinha do Morel foi linda. Ele estava falando isso num retiro que a gente fez, no simpósio de arte, que era grandioso, 1 minuto de introdução. Depois entra, para tudo. E esse contraste é interessante. Né? Como é que você silencia um piano e a voz de uma criança? Aí depois, quando entra a banda, entra o Isaías. E a responsabilidade dele de estar sem voz no dia, ter tentado por 2 horas cantar, e aí, Morel, vamos... não sei se chamava assim Morelzinho na época. Vamos tentar outro dia, e aí tentou e ficou do jeito que ficou, e é bonito, e tem gente que acha que é menina cantando, e depois vai conhecer. Um adolescente, nem adolescente 12 anos, era, né? Era bem pequenininho. Pois é, a voz dele estava mudando, né? Mas eu achava linda a voz dele. Achava linda Já a voz era, dele. né? Sempre foi. Era bem anasalado e tal, mas ele sempre teve muito talento, né? Sempre. E... Diz. Não, que eu tô me lembrando aqui de uma coisa, né? A gente aqui tentando puxar do Nicole qual era o sentimento que ele tinha, né? Na coisa na época, mas eu me lembro... não dos 20, porque dos 20 eu estava chegando na comunidade, então ainda não participei das gravações, mas das gravações posteriores que eu participava e que o Nicole estava lá para dirigir a gente, quando ele ia dirigir o coro masculino, né, quando a gente estava vendo lá ele dirigir o coro feminino, ele sempre trazia elementos, assim, isso precisa ser majestoso. Então coloquem isso na voz de vocês, porque a gente precisa manifestar a majestade divina, a gente precisa manifestar, e que eu acho que isso é uma coisa que traduz um pouco muitos dos sentimentos que a gente tem nas nossas composições litúrgicas, que é trazer para a melodia, trazer para o canto atributos divinos, entende? Para que o povo, ao escutar, tenha uma experiência com aquilo. Deus é majestoso, Deus é vitorioso,
Deus é glorioso. Deus é misericórdia. Por isso na melodia, isso na intenção de voz, precisa estar expresso. Porque, voltando pro ponto lá da linguagem, né, que a música é uma linguagem, então, na forma como que os cantores executam, na forma como o instrumentista executa, a gente precisa transmitir, transparecer esses atributos divinos. Que contextualiza o que está sendo dito. Porque senão seria só uma leitura. Vamos cantar o Kyrie todos de joelho. Então, conta essas coisas. Isso aqui é maravilhoso. Carol, desliga esse ar que foi para mim, por favor. Vamos cantar o Kyrie todos de joelho. Na gravação? Na gravação. Aquele... E só deu certo quando ajoelhou, porque antes não estava rolando. Quando ajoelhou. Esse foi o 20 anos antes também? Não tava, foi o 20 anos. Só deu certo quando ajoelhou. Fazer momentos de louvor antes de gravar o Glória, para que a gente gravasse o Glória com um coração cheio de júbilo, cheio de louvor. Por exemplo, o teu povo escolhido tem uma impostação vocal, tem uma força, tem uma coisa meio cigana, assim, né? Mas ele já não é de um álbum litúrgico. Teu povo escolhido é do... Mas é dessa época, né? É dessa época. Isso é de quê? Isso é de qual álbum? É do CD Revelação com Timbó. Do Timbó, Mas tem uma instrução... Não tem uma história do... Canecas de rum? Como é que era o nome? Tem. Do quê? Eu não lembro direito como é que era. Mas tem essas inspirações que você dava. Era como se fosse uma comemoração. Não é um CD litúrgico, né? Deixa aqui essa ressalva. A gente foi gravar, na época o Nicole estava dirigindo a gente foi gravar o coro masculino para a introdução dessa música. E que ela se encaixa também para um canto de entrada, uma coisa, porque ela traz essa questão do povo reunido, né? O povo diante do Senhor, o povo em júbilo. E a gente lá gravando, né? A gente dando tudo de si, mas ainda faltava. Aí o Nicodemos, vocês têm que trazer para dentro de vocês, cantem como os piratas. Muito bom isso. Só que entende, gente, não é um CD litúrgico, viu? Depois não vou fazer o recorte, tá vendo? Eles gravam pensando em outras coisas. Mas a inspiração, Deus dá, não importa, né? Ninguém é pirata aqui, é só a voz, né? Cantem como os piratas, com força, com virilidade. E cada uma vem de um jeito. E a gente... O Will de Fábio falou uma vez, no particular, uma coisa que não é... Tem problema dizer não, mas ele... não foi no particular, não. Foi num congresso de arte desse, assim, acho que foi lá no Rio. Ele falou... Hoje a gente tem cantores que são todos formatadinhos, cheios de técnica. Eu nem concordo que é cheio de técnica, não, mas tem técnica. E aquele jeitinho de cantar, com aquele timbre, chega no final, vibra aqui tantas vezes, para no lugarzinho certo. Então é tudo bonito, porque tem uma organização e tem a ver essa coisa com a ordem, né? Com ser ordenado. E com a beleza da coisa ordenada. Mas ele disse assim, se pegar Nicodemos, Eva e eu, botar no microfone, sai muito mais emocionado, muito mais ungido do que essa coisa plastificada. Porque ele tem, ele como é um ótimo artista de teatro, ele preza por essa coisa da transmissão, né? Do favorecer também a emoção, que favorece todas as outras coisas. Então não é só para ficar no sentimentalismo, mas tem a ver, né? Com esse caminho. Então às vezes a gente perde quando a gente engessa muito na técnica e acaba deixando de lado essa outra parte. Sim? O que você acha? Você acha que a gente está engessado? Ou não, a gente está no caminho certo? Não é polêmica, não. Eu tô falando coisa que não deve? Ou que é? Ou não? Não, eu sinto que a gente deve prezar pela emoção, pela unção. Principalmente pela unção, né? Que o nosso fundador sempre fala... que às vezes ele diz que às vezes está tudo muito afinadinho, mas está sem piedade. Tem isso também, né? Mas está sem unção, sem a piedade. Então, às vezes, o menos, só que é mais genuíno do que essa coisa toda, né? Eu ousaria dizer, né, assim... Eu sou um filho de Nicole, né? Assim, nesse caminho aqui, muita coisa... eu fui aprendendo realmente estando do lado e eu acho, pegando aqui o gancho do Nicole,
Eu acho que essa piedade, essa coisa não se improvisa. Ou a pessoa tem uma relação com Deus que nesse momento transborda, ou ela não tem. Então não tem como a pessoa chegar... Ela pode ensaiar todas as técnicas, né? E tudo. Mas ali na hora ela pode até improvisar coisas que ela aprendeu tecnicamente. Mas a piedade não se improvisa. Se comportar como, mas... A piedade não se improvisa. A piedade, ela é fruto de uma relação. E ou a pessoa tem essa relação com Deus, ou ela não tem. E eu acho que isso responde muitas das inseguranças que a gente tem no exercício da música na liturgia. Porque onde tenderá a se ter alguma coisa que fuja do que é necessário ser? Quando a pessoa não tem o coração unido no mistério. Sim. Entende? Então não é tipo o assim, que, mas é o como, né? Quando a pessoa não tem o coração unido no mistério, aquilo ali vai ser palco para muita coisa. Mas quando a pessoa tem o coração unido no mistério, ela vai entender. Nesse momento, mais importante é isso aqui. E você não acha que, sabendo ou não de técnica, a gente percebe isso? A gente percebe. Esse aqui tá mais superficial e esse aqui tá mais piedoso. A gente percebe porque o povo de Deus tem sede de Deus. O povo de Deus não tem sede de outra coisa. Então, quando você, músico, canta ou toca, executa uma coisa, o povo vai beber daquilo que você está dando, e porque ele tem sede de Deus, ele vai saber reconhecer no seu paladar espiritual que ele vai saber reconhecer que aquilo ali não é puro. Eu que sou mais ignorante na música, os salmos, acho que é o exemplo perfeito para esse tema aí, né? Você vê um cantorzão ou uma pessoa piedosa, aquela né? melodia aí que ninguém consegue cantar, rezar. Também tem isso, ou né? Ou quando é aquela melodia que você sente que, como diz, foi ungida, né? Assim, e que todo mundo consegue rezar. Como o Pedro disse, às vezes o menos é mais, né? Às vezes o que vai favorecer essa experiência. Lá no Rio tem um padre jesuíta que gosta muito do Shalom, amigo nosso lá, padre Emanuel, se não me engano o nome dele. E ele foi um dos primeiros que falou um pouco sobre isso. Existe uma observação em relação ao Salmo do que está sendo dito. E depois do que é a época que você está vivendo no tempo litúrgico. E até a forma como existem formatos de salmo que você vê que está em negrito certas sílabas para você ver se o compasso é ternário, quaternário. Tem uma instrução no cabeçalho se é em menor ou maior, tudo para instruir o salmista a chegar naquele espírito correto, né? Então, nós, Shalom, aprendemos que isso que eu já falei 1000 vezes, a gente não pode roubar o sentido da missa em momento nenhum. Então o salmo precisa ser simples. Às vezes vem um ministro cantar na hora de passar o salmo ali, aí ele faz o refrão de um jeito e depois repete de outro. Pode ser? Pode. Mas eu acho que a gente precisa lembrar que a Assembleia vai participar. Sim. Então não é um show que a Assembleia vai assistir. Claro. Então e nem precisa de tanto estremelecado. Né? Não precisa de tanto estremelecado. Justamente. Então, se é melhor fazer a repetição da primeira vez igual, é melhor porque as pessoas conseguem cantar. Agora, se eu faço uma segunda vez de um outro jeito, na hora de repetir, vai repetir qual? A primeira ou a segunda? É uma coisa que... Então, eu sempre digo, vamos tentar fazer homogêneo aqui, né? Então, é a observação, como você tinha dito. O Salmo talvez seja o momento mais crucial disso. Você está falando de um salmo de contrição, bota um ritmo 6/8 em maior festivo. Peraí. Não dá. A pessoa tá equivocada ali. Então, tudo isso, a missa toda é assim, né? Dos membros, dos auxiliares do padre na liturgia, a postura, a vestimenta. A gente fica pensando, por que esse menino está assim? Essa linguagem que a igreja achou há centenas, milênios. Porque isso favorece a piedade dele e de quem está vendo. Não a pessoa que está de qualquer jeito, né? Eu respeito o momento. Então, nós da música também. A gente não está com aquela roupa, até poderia estar. Mas mesmo que não estejamos, não vamos ficar... Eu vejo muito ministro de música rindo, falando, olhando.
De dispersão. Por que o cara, o acólito, não tá assim? A gente também não deve, tá? A gente é uma extensão, um braço, a gente tá ali, inclusive, no mesmo presbitério, né? A gente não tá longe. É o mesmo corpo. Tem uma coisa que, falando nessa questão do salmo, do simples, né, do coisa, eu acho que a gente, de uma maneira geral, precisa aprender a fazer a distinção entre o simples e o simplório, né? Porque, às vezes, a pessoa não quer cair no simplório e, de fato, não deve cair porque a liturgia merece sempre o melhor. E aí ela vai para um extremo, né? Mas o simples pode ser o melhor. E muitas vezes é. Né? O simples pode ser o mais bonito. E muitas vezes é. Então, a pessoa tem que perder um pouco esse medo da simplicidade, da humildade, né? De fato, a liturgia não é um lugar para o simplório. Mas a liturgia é, sim, um lugar para o simples, para o belo, para o humilde, né? Isso é algo interessante de se refletir. Considerações finais? Muito obrigado mesmo pela presença e pelas palavras de vocês, porque a gente não se ateve a uma só coisa, a gente falou de tanta coisa, essa parte musical que é a minha área, então foi uma maravilha aqui. Mas, padre, principalmente pela primeira vez que veio aqui, obrigado pela presença, por aceitar o convite e pelas instruções também, Nicole e João. Valeu mesmo, gente. É uma alegria sempre. Obrigado, que agradeço pelo convite. Deus abençoe, foi muito bom. Gente, se gostou, comenta. Tem todo aquele processo, né? Eu peço, fica aquela coisa meio apelativa, mas para que a obra de evangelização aconteça e alcance outras pessoas, esses mecanismos são fundamentais no YouTube. Seguir o canal, curtir o vídeo e comentar. E se você ainda quiser ajudar mais, pega o link e compartilha com o seu grupo de oração, com o seu ministério, porque com certeza Deus quer favorecer espalhar esse conteúdo, tá bom? Então, um grande abraço, Deus abençoe. Shalom.